nós vamos falar sobre discipulado. Diga lá, discipulado. Diga, discipulado. Que tema é esse, gente? Jesus veio para fazer discípulo. Ele veio e fez. E eu quero desejar partilhar o primeiro texto bíblico para nós lermos junto esse texto. Eu quero dizer essa frase com você. Se você tem coragem de dizer essa frase bem forte nessa manhã, eu te convido. A frase é o seguinte, você vai falar após mim assim, ó. Ó, somos discípulos. Calma aí. Ou você não fala, não. Pense antes de falar. Se eu fosse você, eu pensava 2 vezes. Eu estou dizendo que nós vamos falar essa frase, ó. Somos discípulos. Não fale, pense, analise antes de você falar isso. A primeira frase que nós vamos falar é o seguinte: somos cristãos. Essa tem mais facilidade para falar. Vamos falar? Somos cristãos? Somos cristãos. Inclusive, Portugal é considerado um país cristão. Você sabia disso? Hã? Você chega lá, o cara está fazendo de tudo de errado lá. Sei lá onde. E ele diz assim para você: eu sou cristão. Usa até o crucifixo aqui, ó. Você sabia que nos países muçulmanos, uma das dificuldades de entender o cristianismo é isso? Uma vez foram entrevistar um grupo de muçulmanos devotos e tinha uma cantora de rock. Está vendo o Rock em Rio? Está vendo o Rock em Rio? Você sabe que no Rock em Rio, essa grande marca, vai aqueles cantores que apresentam da maneira deles, da forma que eles querem, e muitos com uma cruz no peito. E estava uma cantora pop, não vou citar o nome dela, uma das mais famosas do mundo, e ela estava apresentando, fazendo aquilo, sabe, daquele jeito, do pior que você possa imaginar, aquelas coisas mais escrotas, mais estranhas, e ela dizia, Jesus, lá no Rock em Rio. Foi convidar, foi falar de Jesus para um grupo desses, e ela falava assim, eu sou cristã e tal. Aí o pessoal, esse grupo que estava sendo entrevistado, assim, recortou essa parte do show e disse, esse aqui, que vocês estão convidando para nós passar para a sua religião? Isso aqui? Então, ser cristão, mundialmente falando, é considerado a maior religião da terra. Você sabia disso? Se não sabia, fica ciente. É considerado o cristianismo, o cristão, ser cristão. É cristão, porque católicos são cristãos. Os evangélicos também são cristãos. Então, o cristianismo é considerado a maior religião da terra. Porém, eu quero falar nessa manhã de ser discípulos. Por isso, eu te pergunto nessa manhã, você tem coragem de falar isso em alto e bom som, em qualquer lugar dessa cidade? Eu sou um discípulo de Jesus. Amém ou nem? Amém ou amém? Eu sou um discípulo de Jesus. E olha só, começa o texto, que é João capítulo 8, 31 e 32, dizendo assim, disse Jesus aos judeus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí vem um versículo que é mais conhecido que esse, que nós gostamos muito, que diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sou um cristão, mas às vezes não sou um discípulo. Sou um cristão, mas às vezes não sou um discípulo. Será que pode uma pessoa falar isso? Pode. Será que há possibilidade de alguém como um cristão não ser um discípulo do Senhor? É muito simples entender isso. Porque o falar ser cristão é muito fácil. Agora, ser um discípulo requer passos, condutas, comportamentos totalmente diferentes. E aqui, nesse texto, a gente começa a entender, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Atenção, gente. Gente, havia uma multidão de gente em volta de Jesus.
Quando ele entrou em Jerusalém, diz a Bíblia que eles batiam palmeiras à beira do caminho e gritavam assim: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Mas esse mesmo povo foram os que viraram as costas na hora da crucificação. Jesus, ele vai ensinar para os discípulos verdadeiramente, com uma prática contínua, um comportamento prático, uma vivência diária durante 3 anos, dos 30 até os 33 anos, o Senhor sai com essa missão de deixar aqui na terra um grupo de discípulos. E aí ele começa a fazer coisas, a praticar, mostrar realmente para aquelas pessoas que ele chamou. Ele convidou. Ele diz: vinde a mim e vos farei discípulos. Vem, pode vir. Quem quer me seguir? E aí, quando eu leio esse texto, que ele diz assim: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras. Quando Jesus disse isso, havia um número enorme de pessoas que estavam à sua volta, que o acompanhava, que o seguia, que gostava de participar daquele tempo de ver os milagres acontecer. Você já viu quando você traz uma pessoa famosa numa igreja? Já aconteceu aqui e deve já aconteceu em algum lugar que você já foi. Já viu aquela pessoa famosa? Está vindo um irmão, fulano de tal, muito abençoado na igreja tal. E aí você solta uma propaganda, hoje então, né? Hoje, com as redes sociais, ainda fica muito mais fácil. Se a pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais, é famosa, aquela pessoa conhecida, você quase tem que colocar uma bilheteira na porta e dizer assim: só entra quem paga. Porque de repente o lugar fica tão cheio que não comporta. Né? Por quê? Porque as pessoas querem ver. As pessoas querem assistir. Querem curiosamente ver se vai acontecer um milagre. Se vai acontecer algo sobrenatural, fora da nossa realidade. Por quê? Porque aquela pessoa é famosa, Deus já usa aquela pessoa com o dom tal, e a gente vai lá porque nós queremos ouvir. Quem sabe Deus pode usá-lo para falar comigo no meio da multidão. E a igreja lota. Com Jesus, imagina, Jesus! Estou falando de comedor de feijão e arroz, que ele também comia, não feijão e arroz, que naquela época lá, nem sei se tinha descoberto já o feijão nosso lá. Lá em Israel eu tive lá 3 vezes e eu não via feijão de jeito nenhum. Eu fiquei, durante os 8, 9 dias que eu tive lá, falei: meu Deus, doido de chegar em casa e comer meu feijão. Eu acho naquela época de Jesus então que não tinha. Mas imagine, Jesus comia, passou aqui durante o tempo como homem, mas porém, ele teve um comportamento que nenhum pregador, nenhuma pessoa nesse mundo já teve. Ele foi um homem perfeito. As pessoas iam à sua volta, todo mundo querendo aproveitar, ouvir, ser tocado ou tocar nele, ser curado por ele. Nada de errado nisso, deve ser feito assim. Porém, chegou um ponto que Jesus estreitou com eles e disse: olha, se vós quereis serem meus discípulos, vocês devem viver segundo a minha palavra. Vocês devem praticar a minha palavra. Tipo assim, uma linguagem meio aberta. Está muito bonito, está muito gostoso ver vocês aqui todo dia. Multidões e multidões à minha volta, ouvindo a minha palavra, sendo curado, alimentado, recebendo de mim. Mas agora eu preciso estreitar aqui o compromisso com vocês. Judeus, quem quiser ser verdadeiramente o meu discípulo, deve observar as minhas palavras. Qual que é a palavra de Jesus, pessoal? Qual que é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é essa aqui, A Bíblia diz que ele é o verbo encarnado. Ele foi, que esteve aqui, a palavra de Deus. Tudo isso aqui que você lê de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Jesus. Pastor, mas tem algumas coisas lá que não foi ele que falou, mas é a palavra de Deus. Foi ele que inspirou as pessoas para escrever.
Sabe o que é isso? Foi ele que fez isso, ó. Soprou nas pessoas a palavra dele para as pessoas escreverem. Inspirou. Encheu as pessoas da palavra para escrever. Então, tudo que você lê aqui é a palavra de Jesus. Pastor, e quando eu leio uma coisa muito estranha, muito feia na Bíblia que alguém fez? É a palavra de Deus que está ali, mostrando para você, não faça assim não, senão você vai se dar mal. Tá vendo? Pastor, eu vi uma coisa na Bíblia que é feia demais. O cara tomou a mulher do outro e mandou matar o cara ainda. O Davi. Isso é ridículo, isso é palavra de Deus. Palavra de Deus, está lá para você não fazer aquilo. Senão você vai se dar mal se tentar fazer. Então, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. O que o Senhor está dizendo aqui? Querem ser os meus discípulos? Querem subir de degrau? Quer passar para um outro nível? Vocês querem? Jesus está dizendo, então vocês têm que sair da posição que vocês estão e passarem, ouvir e praticar a minha palavra. Palavra de Deus. Não tem como fazer parte desse grupo seleto de Cristo se você não ser observador da palavra de Deus. Não tem como. Outro ponto, vamos para o próximo. Um discípulo é um seguidor. Olha o que vai dizer o texto. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então, o segundo ponto que você tem que entender. Se você subiu para esse patamar, para esse platô, você tem que entender que ser discípulo tem que negar a si mesmo. Tem dia que dá uma vontade de fazer algo e você diz assim, não vou fazer. Porque eu tenho que negar a mim mesmo. Eu não quero isso. Ser discípulo, você passa para esse nível de comprometimento. Tem dia que você tem um compromisso com Deus, com a sua igreja, tá vendo? Você tem aquele compromisso para fazer algo e bate uma vontade de fazer outra coisa e você diz, não, eu sou discípulo. Então eu não quero pisar na bola, como diz lá no Brasil. Eu não quero furar o meu compromisso com Deus. Eu sou um discípulo do Senhor. Então você tem que negar. Tem dia que você tem uma vontade, sabe? Bate uma vontade na gente de pecar. Ei, meu Deus, que isso, pastor? Bate. Uma vontade de fazer coisa errada. Vontade, dá um desejo de falar mal dos outros. A língua coça. Você fica assim, eu vou falar daquele irmão, eu vou fofocar aqui, eu vou fofocar. Mas aí você fala, não vou falar. Eu sou discípulo de Jesus. Alguém te instiga, te cutuca, chega para fofocar e você fala assim, eu vou entrar nessa bola dividida, eu vou falar também. Todo mundo fala, eu vou falar. Eu também sou fraco, aí de repente você ouve Deus falando com você no seu intelecto. Ó, você é discípulo. Se você é discípulo, negue isso aí. Tem dia que bate uma vontade de você ver o que não deve. A mulher não está perto. Meu Deus, eu tenho que ver outra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não posso tocar, mas pelo menos vou ver. Mas aí de repente vem no seu intelecto. Não, você não pode ver esse homem. Isso não é seu. Isso não te pertence. Você não pode tocar nele. Você não pode tocar nela. Você tem um pacto. Você é um homem casado. E ainda que fosse solteiro, você é casado com Cristo. Você não anda na pornografia, na prostituição. Você não anda na fornicação. Você tem um compromisso comigo. Você não pode fazer isso. Você está negando a si mesmo. Você tem um autocontrole. Você é controlado pelo Espírito Santo. Tem alguém maior do que você, que tem na mão o comando. Quem tem o comando é que manda na sala. E quem manda em você é o Espírito Santo de Deus. Ele tem o comando da sua vida. Todo mundo quer ver outra coisa, mas você está com o comando na mão. Já viu na sala? Pai, passa para outro que eu quero ver. Não, você vai ver o que eu quero, porque eu tenho o comando. É assim que Deus faz comigo e consigo. Ele deve ter o comando da minha e da sua vida. Da vontade de fazer as coisas erradas, mas você diz, não, corpo velho ou corpo novo. Você tem que fazer o que Deus quer. E aí você está controlando. Sabe o que você está fazendo? Discípulo.
Pastor, mas eu não consegui fazer isso ainda. Eu vivo assim, sabe, pastor? Igual um tucano. Um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo. Igual voo de tucano, sabe? Uma hora parece que eu estou parecendo com Cristo, outra hora eu estou parecendo com o capeta. O que eu sou? Você não é discípulo ainda. Você não trocou de estágio. Você gosta das coisas de Deus, mas ainda não experimentou Deus na profundidade. Você ainda não conhece Jesus. Você tem que entender que quando você é discípulo, você abre mão dessas coisas pecaminosas para viver um nível de excelência que você não conhece ainda. E quem conhece não abre mão. Quando a vontade vem, o relacionamento com Deus é maior. Aí ele diz assim para a vontade: não, eu não quero. Eu não quero, eu não aceito, porque eu tenho algo melhor que habita em mim. Qual o último ponto para a gente terminar essa mensagem? O ser discípulo. Um discípulo é um aprendiz. Diga lá, um discípulo é um aprendiz. Olha o que diz Mateus capítulo 11, 29 e 30. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Pois eu sou o quê? Manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é promessa de Jesus, gente. A gente fica insistindo em carregar peso porque quer. A gente fica insistindo em estar atrelado com quem não presta porque quer. Por escolha. Pastor, eu não tenho confiança no fulano, eu não tenho amigo, porque você quer. Tem um amigo que não vai te trair nunca, ele se chama Jesus. Tem um amigo que não coloca fardo sobre os seus ombros, não complica a sua família, ele se chama Jesus. Se você estiver disposto a ouvir a voz dele, a ser um aprendiz constante, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Olha o próximo texto bíblico, por favor, põe aquele próximo texto aí. Lê comigo. Então Jesus aproximou dele e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam de todas as Gente, preste bem atenção, deixa o texto aí, não precisa, por favor, tirar agora, irmã, por favor, segure aí. Olha, o discípulo, ele deve ser um aprendiz. E esse texto está dizendo para a gente fazer. O discípulo não nasce pronto. O discípulo tem que entender que ele tem que aprender todo dia. Todo dia. Por isso que Paulo diz que ele morria todo dia para uma coisa. Você não é perfeito. Você tem que entender isso. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas. Só que é o seguinte, eu sou um eterno aprendiz. Eu tenho que estar ciente que Deus está me fazendo um homem melhor todo dia. Eu não posso ser aquele tipo de homem que fala assim, não, eu sou assim, se quiser que vocês me aceitem assim, sou um pastor desse jeito. Não, eu tenho que ser um cara que eu estou aprendendo porque eu sou discípulo. Sou discípulo. Tem dia que Deus fala comigo, Enéas, não é assim, cara, não é desse jeito. Eu tenho que ouvir. Como que Deus fala comigo? Deus pode falar comigo por meio de você. Você pode ser o canal de Deus para me ensinar. Então eu tenho que ser um aprendiz constante. Tem gente que não quer aprender nada, pessoal. Tem gente que tem dificuldade de pensar nisso. Trazendo para o âmbito de igreja, sabe qual é a maior dificuldade da gente formar pessoas na igreja? Da igreja estar assim mais encorpada para avançar para outro nível? É por falta de gente que está disposta a ser um aprendiz. Você chama o cara para pregar, o cara quer pregar só do jeito dele. Não, eu prego assim. Se quiser aceitar, tem que ser desse jeito. Rapaz, mas melhor aqui. Não, eu sou assim. Na escola que eu aprendi tem que ser desse jeito e acabou. Você não é discípulo. Você não é uma eterna aprendiz. Você chama o cara para cantar, para tocar. Não. Se quiser, tem que ser desse jeito. Moço, mas tem que fazer, tem que vir nos ensaios, tem que preparar, tem que estudar. Não. Já estou fazendo um favor tocar aí para vocês de graça. Está exigindo demais. Vem servir na área aqui do som, da recepção. Não quero. Por quê? Tem que chegar muito cedo. Tem que ser o primeiro a chegar na igreja. Esse negócio de chegar primeiro, eu gosto de chegar atrasado. Irmãos,
Eterno aprendiz. Você tem que entender que ser um discípulo, você tem que aprender constantemente. Ninguém... Já viu aquela frase que fala assim, ó, atrás de monte tem montanha? Atrás de montanha tem montes? Não existe ninguém que seja bom, o melhor em tudo. Nós temos que aprender constantemente. E Jesus, o nosso mestre dos mestres, ele está aqui para nos ensinar. Então, por isso, ó, façam discípulo. É difícil, gente. Essa semana eu ouvi uma pessoa me dizer isso. Pastor, mas eu pedi ela, falei assim, olha, vamos esforçar para a gente agariar, ter gente nova para ajudar nisso aqui. Pastor, mas eu já tentei com fulano, tentei com ciclano, esse povo não quer. E eu disse para ela assim, realmente, eu sei o que você está enfrentando. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, porque fazer discípulo é difícil. Cara, 3 anos, Jesus andando com os caras. Jesus, não é o Enéas. Quando chegou no dia da prova, Jesus diz assim, olha, vocês todos vão me negar. Não, Senhor, vocês vão ver. Na hora que o negócio apertar, todos correram. Sim ou não? Deixaram Jesus sozinho. Foi preso, todos abandonados. Por quê? Porque eles estavam num processo. Você não faria o mesmo? Eu faria. Se eu tivesse lá, eu tinha corrido também. Por quê? Eu não sou melhor do que eles. Nós temos que entender, quando lemos a Bíblia, irmãos, que nós somos falhos, nós precisamos aprender. Se com Jesus, os homens que estavam com ele, falharam do jeito que falhou, olha, eu e você, quando estivermos treinando gente, você tem que entender que as pessoas vão falhar com você também. Desista delas, não. Depois que Jesus ressuscitou, o que ele fez? Foi lá no mar da Galileia encontrar com eles. Levou um peixinho, um pouquinho de mel. Ei, tem peixe aí? Tem algo de comer? Senhor, pescamos a noite toda e não alcançamos, não pegamos nada. Joga a rede para o lado direito do mar. Quem é mestre como Cristo Jesus, irmãos, ele é capaz de fazer isso conosco. Jogue, eu vou ensinar novamente. É do lado direito, vocês estão pescando só para o lado esquerdo. Vai para a direita, joga lá. E aí, quando eles jogaram, pegaram a quantidade de peixe, quando chegou lá, à margem do mar, o Senhor teve um tete-a-tete, uma conversa saudável com eles. Não condenou eles. Fortaleceu-os. Treinou Pedro, disse, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes ele fez essa pergunta, apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos, Pedro. E Pedro saiu dali como um pastor, mas teve um processo. A gente não quer enfrentar nada, a gente quer treinar as pessoas, e aí vai aqui, irmão, para todos nós que somos líderes dessa igreja, basta a pessoa dar um trabalho, ter uma dificuldade, a gente já quer desistir. Vai de novo, volta lá no lago, chama a pessoa, diz, ei, vem aqui, você está insistindo para um lado, é para o outro, eu quero te treinar, vem aqui. E vamos insistir, porque essa igreja só pode ir para um nível de melhora. Quando a gente, pastor, mas tem gente que não aceita. Aí não é problema seu, o problema é de quem não aceita. Mas você que não pode entrar nessa vibe, nessa ideia de que, não, fulano é difícil, eu desisto dele. Não, irmãos, nós temos que treinar gente. 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5. Vem aqui de novo. Irmão, está tão difícil. Vem, rapaz, eu vou te ajudar. Vamos para um outro nível. É claro que tem gente que entra numa área, vai servir em uma área na igreja e não é a área dela. Também ela tem que se tocar, ela tem que aprender. Às vezes você se prontifica em vir cá cantar na igreja, ou tocar, e você insiste com aquilo e não é aquilo a sua área. Talvez a sua área é a área do ensino, talvez a sua área é serviço aqui na área de recepção, do som, pregação, mas não tocar e nem cantar. Tem gente que tem dificuldade para entender isso. E ela quer ficar aqui no meio, atrapalhando quem sabe fazer alguma coisa. Claro que precisa ser trabalhado. Por quê? Você tem que ser ensinável. Agora eu falo para o outro lado. Aqueles que querem, podem ensinar e muitas vezes não querem. Está desistindo de treinar outros porque é difícil. E tem aquela malta que quer fazer alguma coisa, mas insiste em pegar uma via errada. E aí você tem que dar conta, não, eu estou aqui, eu estou tentando fazer isso, não é isso.
Não é isso, minha área. Eu não encaixo aqui, tudo que vem, parece que a minha cabeça tem uma placa que tapa o aprendizado, não entra. Então você precisa identificar qual é a área da igreja que você tem facilidade de cair para dentro. Mas o que você não pode é ficar. Eu sou um discípulo de Jesus, mas não faz nada para Ele. Eu sou um discípulo de Jesus, mas não envolve com nada. E o tempo está passando, a vida é uma só. Quantos anos você, como um cristão, está no mesmo posto e não se deu conta que o Senhor quer te levar para um outro patamar e te fazer um discípulo dele? A partir do momento que você ser um discípulo de Jesus, Ele vai te colocar num outro patamar, Ele vai te dar a capacidade de você treinar pessoas, e você vai fazer outros discípulos. A igreja só tem uma possibilidade de ganhar o mundo, é quando as pessoas da igreja entenderem que verdadeiramente o Senhor te chamou para ser um discípulo dEle. E uma vez sendo discípulo de Jesus, você vai olhar para as pessoas como Jesus olhou. Como que Jesus olhava para o povo? Com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Só tem uma forma da gente ver as pessoas assim, quando a gente entende o nosso chamado e nos tornamos verdadeiramente discípulos do Senhor. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou ler o próximo texto bíblico. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você agora. Oh, aleluia. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso é a palavra de Deus. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Pastor, eu já me sinto assim, um discípulo do Senhor. Então imite o Senhor. Começa a ser um imitador de Cristo. Deixe parecer-se com Ele. Deixe que as pessoas vejam isso em você. Deixe que as pessoas entendam isso ao olhar para a sua vida e dizer verdadeiramente, ele e ela tem algo diferente. Isso é Deus. Isso é Deus. Isso é Deus. Você quer pedir ao Senhor para te melhorar nessa manhã de ceia? Você quer pedir ao Senhor para te levar para esse nível de comprometimento hoje? Você quer fazer isso em nome de Jesus? Então faça a sua oração. Você quer ser um discípulo radical? Você quer ter a semelhança com Cristo? Você quer parecer com Ele? Você quer aumentar o seu nível de maturidade? Você quer ser simples como Ele? Ter um equilíbrio que Ele tinha? Você quer depender de Deus como Jesus dependia? Você quer fazer isso? Você quer buscar esse relacionamento que ao ensinar na prática Ele nos mostrou? Você quer realmente ser esse discípulo, um discípulo radical, que tenha raízes em Deus, que as pessoas possam perceber dia após dia que você está crescendo em Deus? Se você quer isso, fale com Deus agora. Senhor, é isso que eu quero. Eu preciso, Senhor. Chega de ficar na margem, me leva para o profundo. Chega, Senhor, de permanecer na margem. Eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, me relacionar contigo. Fale com Deus agora. Converse com Ele. Chega, Deus. Me leve para um outro nível, Senhor, de comprometimento. Em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que Deus está a falar comigo nessa manhã. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que Deus está me melhorando nessa manhã. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que a palavra de Deus está me moldando nessa manhã. É isso que eu quero, Deus. Eu quero te conhecer mais. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero ser um homem, Senhor, mais dado, mais envolvido, que relaciona mais contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Se você quer fazer isso, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Antes da ceia, antes de tocar no pão, antes de consagrar, antes de partilhar o cálice, fale com Deus agora: Senhor, em memória de Ti, Deus, eu vou participar de algo tão importante, tão sublime. Diga para Ele, lembrando e anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham até aqui. Pai, nós oramos. Sim, Jesus. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor. Pode cantar. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes ou que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão
e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém.